Pare, não role a tela. O que você fez em segredo hoje foi reconhecido em público nos céus. Você ouviu? Este vídeo não é um acidente, não é um algoritmo, é uma intimação. O céu tem um sistema de contabilidade diferente do nosso, e hoje, uma pequena entrada no seu livro de contas, uma que você julgou insignificante, mudou o seu saldo para sempre. Aquele ato secreto, aquela oração silenciosa, foi a evidência final. Essa palavra é para você que sente no corpo o peso de uma guerra que ninguém vê. Um cansaço que o sono não cura, uma exaustão que se instala na alma, como se você estivesse carregando o fardo de 2 vidas ao mesmo tempo. É um peso nos ombros quando você acorda e um aperto no peito quando você se deita, o registro físico de que a sua fé está operando no vermelho, depositando sacrifícios que parecem não ter retorno. E esse peso no corpo sobe para a mente. Ele vira a voz da dúvida que questiona cada ato de obediência. Você renuncia a algo em silêncio, e a única resposta é o eco do vazio. Você faz um voto secreto, e o dia seguinte nasce igual, cinzento, comum. E essa voz, o acusador do silêncio, sussurra que não valeu a pena, que você está apenas se esgotando em vão, transformando sua fé em um exercício de frustração. Essa batalha silenciosa acaba vazando para dentro da sua casa. Gera um isolamento que nem a presença de outros consegue quebrar. Como explicar para a sua família a renúncia que você fez? Como justificar a ausência, o cansaço, a distância, quando a guerra que você luta é completamente invisível aos olhos deles? Você se sente um estranho no seu próprio lar, incompreendido, julgado em silêncio, porque a fonte da sua dor e do seu sacrifício está num lugar que eles não podem ver. Mas escuta a voz do Pai agora. Neste encontro, você vai identificar qual foi o ato específico que o céu reconheceu hoje e por que ele teve tanto peso espiritual. Você vai entender por que a sua bênção parecia atrasada e como o seu ato secreto acelerou o tempo de Deus a seu favor. Você vai receber autoridade para silenciar o acusador do silêncio, a voz que diz que seus sacrifícios anônimos são em vão. Você vai aprender a reconhecer os sinais de trânsito da bênção que já está a caminho, para não a desviar por incredulidade. E juntos, nós vamos selar um decreto de restituição completa, para recuperar tudo o que foi perdido no tempo de espera. Você já sentiu que a sua fé opera no vermelho? Que você deposita orações, sacrifícios e atos de obediência, mas o extrato da sua vida continua mostrando saldo insuficiente? E se essa exaustão espiritual, essa sensação de que você está lutando sozinho numa guerra invisível, não for um sinal de que você está fazendo algo errado, mas de que o céu está te observando em silêncio? Enquanto muitos tratam a falta de resultados como um sinal de esquecimento divino, poucos percebem que o silêncio mais profundo precede o veredito mais ruidoso do céu. Mas e se o motivo pelo qual o seu grito parece não ter eco estiver justamente no valor daquilo que você faz quando ninguém está olhando? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até hoje, cada porta fechada e cada lágrima engolida, for a resposta para aquela pergunta que pesa no seu coração? Porque parece que a inveja espiritual mira justamente nos meus esforços mais sinceros, antes mesmo de eles darem fruto. Foi sondando essa mesma dor, perguntando ao Pai por que tantos dos seus escolhidos se sentem esgotados no anonimato, que ele me conduziu a um conjunto de chaves espirituais. Elas estão compiladas em O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Isso não é apenas um livro, é um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja parar de lutar batalhas que já deveriam estar ganhas, fortalecer sua mente contra o sussurro da dúvida e aprender orações específicas para blindar a sua casa, a sua saúde, as suas finanças e o seu propósito contra as setas de inveja que vêm justamente quando a sua bênção está para chegar. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema
é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela direcionamentos que blindam contra a fadiga espiritual, o desânimo plantado e aquelas coincidências que sempre acontecem para atrasar sua vitória. Não espere o próximo ataque te encontrar desprevenido para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma inveja ou ataque vindo do silêncio é maior do que a cobertura que Deus liberou sobre você no exato dia de hoje. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a fatura da esperança vencida insistia em chegar à sua porta, mas a partir de hoje não chega mais. O que você fez foi registrado, não se perdeu. Atos secretos de obediência criam uma cobertura espiritual que o inimigo não pode transpor. Cada lágrima em secreto, cada renúncia silenciosa, cada sim para Deus, quando o não era mais fácil, teceu ao seu redor uma muralha invisível. O que você sentia como esquecimento era, na verdade, a construção de um refúgio. O silêncio de Deus não era ausência, era obra. Se essa palavra é para você, se você reconheceu o peso do silêncio e a dor do anonimato, aperte o botão de curtir. Não para me ajudar, mas como um sinal profético para o céu. Que cada clique seja um amém silencioso, um reconhecimento de que você ouviu o chamado. Este gesto ajuda o algoritmo do céu a encontrar outro escolhido que, neste exato momento, está se sentindo invisível e precisa saber que seus atos foram registrados. E sobre exatamente isso, sobre aquela lágrima solitária caindo no piso frio de madrugada, sobre as mãos cerradas em oração no volante do carro, sobre o relógio marcando 13h33 da manhã numa noite de angústia. Há um selo de proteção que cabe exatamente dentro daquele momento de exaustão, naquela quietude antes do amanhecer, quando a voz do não valeu a pena grita mais alto. É um escudo forjado para essa hora exata. Guarda isso no fundo da sua mente. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje, e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido, e se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo de orações já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua restituição. O que está a caminho precisa de território preparado para pousar. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora, eu preciso que você prepare o território. Onde quer que você esteja, silencie o que está ao seu redor por um instante. Se não puder fazer isso fisicamente, faça-o mentalmente. Construa um santuário de silêncio dentro de você, porque a voz que vai falar agora não grita, ela sussurra códigos. O céu não opera com outdoors, mas com cifras divinas, pequenos sinais que são convites para uma conversa mais profunda. Nos próximos instantes, eu vou te entregar 4 desses sinais. São 4 chaves que o Espírito Santo tem liberado sobre os escolhidos que estão no limiar de uma restituição. Preste atenção, não com a sua mente, mas com o seu espírito. Se um ou mais desses sinais aconteceram com você nas últimas 48 horas, entenda. Não é coincidência, é correspondência. É o carteiro celestial batendo à sua porta com um aviso de recebimento. O primeiro sinal é a moeda encontrada. Você fez algo que doeu. Talvez tenha pago uma conta que te deixou no limite, ou deu uma oferta que era o seu pouco, ou ajudou alguém com um dinheiro que te faria falta. Horas depois,
Andando na rua com a cabeça baixa pelo peso da preocupação, seus olhos captam um brilho no chão. Uma moeda de 10, 20 e 5 centavos, sozinha, esquecida. Ao pegá-la, você sente um arrepio. Não é pelo valor, é pela mensagem. É o céu dizendo em código: eu vi, eu registrei o seu sacrifício, e eu sou Deus de troco, eu sempre devolvo mais. O segundo sinal é o sussurro no rádio. Você está no carro voltando para casa, exausto. Ou talvez limpando a casa, com uma playlist aleatória tocando. De repente, uma música muito antiga começa a tocar. Uma que você não ouvia há anos, talvez décadas. E no meio da letra, uma frase salta para fora e te acerta no peito. Uma frase sobre recompensa, sobre colheita, sobre o choro que dura uma noite, mas a alegria que vem pela manhã. Seu corpo se arrepia. O tempo para. Naquele instante você sabe, com uma certeza que desafia a lógica, que aquela canção não era para todos. Era para você. E sobre essa canção que tocou no rádio do seu carro, essa que você reconheceu agora, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é o sonho com a chave. Não é um sonho longo e confuso, é um flash. Uma cena curta, vívida, em alta definição. No sonho, alguém, talvez um anjo, talvez uma figura que você não reconhece, mas confia, coloca na sua mão uma chave. Você sente o peso dela, sente o metal frio e antigo contra a sua pele. Não há porta, não há fechadura, apenas o ato da entrega. E você acorda com a sensação tão real que quase abre a mão para ver se a chave ainda está lá. É o céu te dizendo: acesso foi concedido. O que estava trancado não está mais. O quarto sinal é a confirmação cruzada. Nas últimas 48 horas, numa oração secreta, no lugar mais íntimo da sua comunhão, você usou uma palavra-chave, uma frase exata, algo como Senhor, me faça muralha, ou eu preciso da tua provisão dobrada. E então, hoje, uma pessoa que não sabe nada da sua vida, um colega de trabalho, um caixa de supermercado, um estranho, em uma conversa trivial, usa essa mesma palavra, essa mesma frase exata, de forma deslocada. Nossa, para aguentar isso, só sendo uma muralha mesmo. Seu espírito gela. O mundo ao seu redor emudece. É a assinatura de Deus no seu decreto. É Ele dizendo: eu ouvi a sua oração secreta e estou respondendo em público. Se 1, 2, 3 ou todos os 4 desses sinais ressoaram no seu espírito, entenda de uma vez por todas. Você não está imaginando coisas. O véu entre o natural e o sobrenatural se rasgou sobre a sua cabeça. O que você sente não é ansiedade, é a vibração de uma bênção que se aproxima em alta velocidade. O zumbido no seu espírito é o motor de um anjo de entrega que recebeu a sua localização no GPS divino. E essa entrega tem um protocolo. Deus não envia uma bênção para um território despreparado. Ele primeiro envia os sinais, os batedores, para ver se o destinatário está em casa, se está atento. Esses sinais que você recebeu são o seu chamado para a preparação, porque o que está vindo não é pequeno, não é um ajuste, é uma virada de mesa completa. E viradas de mesa exigem espaço para acontecer. Se você recebeu pelo menos um desses sinais nas últimas 72 horas, não é para mim que você tem que contar. É para o céu que você tem que responder. Então eu quero que você desça nos comentários agora e digite as palavras: sinal recebido. Isso não é um comentário para engajar o vídeo. É a sua assinatura no aviso de recebimento da profecia. É você dizendo ao mundo espiritual: eu ouvi, eu recebi. Estou em casa e estou pronto para a encomenda. E antes de eu te levar para a história bíblica, que é o espelho exato do seu momento, e te entregar o instrumento de blindagem que vai proteger a sua herança, eu preciso te dar o nome do que Deus está fazendo na sua vida agora. O céu não está te dando um presente novo, escolhido. Ele está executando uma ordem de resgate. A palavra hebraica para isso é natsal. Significa arrancar, resgatar, livrar a força das mãos de quem reteve injustamente.
E hoje você vai entender qual poder o seu ato secreto liberou para que o céu executasse o Natsal sobre a sua vida. E a diferença entre ser um escolhido e ser um escolhido coberto é a mais perigosa de todas as distâncias espirituais. É nesse vale entre o decreto e a posse que o acusador do silêncio monta seu acampamento. É ali que ele rouba a alegria da bênção antes mesmo que ela chegue. Porque o selo dessa hora que você está atravessando foi visto, o veredito foi dado, mas sem a cobertura correta, a chuva da bênção pode erodir o solo que deveria nutrir. Você não chegou até aqui para ver sua vitória se transformar em tempestade. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu vi escolhidos receberem o veredito do céu, a palavra de promoção, a promessa de restituição, e desmoronarem uma semana depois, esmagados pela própria bênção. Eles venceram a guerra, mas não estavam preparados para a paz, porque a paz tem seus próprios inimigos. Eles não tinham um protocolo para a chegada da resposta, e o inimigo usou a alegria deles como porta de entrada para a confusão. Você já sabe disso. Você sente no seu espírito. Você só ainda não tinha dado nome. É o peso nos ombros que não sai com descanso. É a voz na mente que desqualifica cada sacrifício. É o isolamento dentro da sua própria casa que te faz um estranho entre os seus. Antes de eu nomear o escudo que foi forjado exatamente para essa tríade de dor que você carrega, eu preciso que você faça um movimento profético. Leva o teu polegar até o primeiro comentário fixado deste vídeo. Não clica ainda. Apenas posicione. Sinta o que é estar a um toque de distância de selar a cobertura sobre a sua vida. Foi quando uma escolhida me escreveu descrevendo essa mesma exaustão com palavras que pareciam ter saído da sua boca, e eu me vi de joelhos, sem uma resposta humana para dar, que o Pai me lembrou que a guerra não é nossa. Foi nesse momento de impotência que Ele colocou em minhas mãos a ferramenta que Ele mesmo havia preparado para essa hora. O livro digital. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este não é um livro que eu escrevi, é um arsenal que eu descobri, e ele está disponível para você agora, mas restam poucas cópias desse livro digital. Se você sente que a sua guerra silenciosa precisa de um armistício divino, escreva Amém nos comentários. Clique agora. Baixe o seu exemplar no primeiro comentário fixado. Sinal de fé declarado. Porque está escrito no Salmo 37. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça brilhe como a luz, e o seu direito como o sol do meio-dia. O que você fez em segredo foi a sua entrega. O ato de baixar este livro é a sua confiança. O mais que ele fará é a restituição completa. O brilho da sua justiça não é uma promessa futura, é uma ordem que começa a ser executada no exato instante em que você decide se cobrir com a sabedoria do céu. O valor para acessar essa cobertura completa pelos próximos 12 meses é menor que o lanche que você pede por impulso na madrugada para calar a ansiedade. É menos que a assinatura daquele serviço de streaming que você paga e nem assiste. É menos do que 2 cafés na padaria que te dão uma energia que dura 1 hora. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, mais uma coisa digital? Será que não é só mais uma promessa vazia? E essa voz escolhido é o acusador do silêncio tentando te manter descoberto, porque ele sabe o poder do que está contido nestas páginas. Por isso, o risco é todo meu. Você tem 7 dias para entrar, ler, absorver e aplicar as orações e os direcionamentos. Se em 7 dias você não sentir uma mudança na atmosfera espiritual da sua casa, se a sua mente não começar a se aquietar e seu espírito não começar a se reerguer, você me envia uma única mensagem. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. Eu devolvo cada centavo. A única coisa que você arrisca é continuar na guerra sem as armas que Deus já te deu. Ricardo, um professor de 52 anos de Salvador, me escreveu dizendo que sentia sua energia sendo drenada todos os dias, como se um ladrão invisível entrasse em sua casa. Após aplicar as orações de blindagem, ele disse: "Pela primeira vez em anos eu durmo em paz.
A sensação de estar sendo observado se foi. Minha casa voltou a ser meu lar, e não um campo de batalha. Júlia, uma caminhoneira de 47 anos de Goiânia, sentia que toda vez que uma porta financeira se abria, 3 outras se fechavam. Ela vivia no ciclo do quase. Ela me disse: eu aprendi a selar minhas finanças antes mesmo de o dinheiro chegar. As coincidências que me roubavam pararam. Não estou rica, mas pela primeira vez estou em paz e tudo o que entra permanece e multiplica. Cláudia, uma enfermeira de 45 anos de Florianópolis, carregava um peso de tristeza e desânimo que nenhum diagnóstico explicava. A batalha invisível a deixou irreconhecível para si mesma. Ela baixou o livro e me escreveu: eu descobri que estava lutando contra a inveja espiritual vinda de lugares que eu nunca imaginei. Com as orações de renúncia, foi como se escamas caíssem dos meus olhos e um peso de 100 quilos saísse das minhas costas. Eu voltei a sorrir. E ela, com o mesmo cansaço nos ombros, hoje ora por outros com a mesma autoridade, cobre outros com o mesmo manto. Ela, com a mesma ferida de invisibilidade, hoje aponta para a luz com a mesma certeza, se torna visível para outros com a mesma força. Ela, com a mesma dor no peito, hoje respira fundo com a mesma paz. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem, e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. A forma de você fortalecer essa obra e fazer essa mensagem chegar em mais escolhidos é através da sua doação voluntária. O link de doação continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Qualquer valor que o seu coração apontar. É a sua semente nesta terra. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe uma coisa que nem as orações mais poderosas de blindagem podem deter se você não souber o nome do que está vindo. É uma tática do inimigo, projetada não para te parar antes da bênção, mas para te fazer tropeçar na bênção. E o nome dela vai te chocar. Agora a hora chegou. A hora de dar nome ao que o céu está fazendo na sua vida. A hora de tirar o seu processo do campo da emoção e ancorá-lo no campo da revelação. O que está acontecendo com você não é um sentimento, é um decreto. E decretos têm nome, têm base legal, têm um selo. E o selo do seu momento é uma palavra que vai reorganizar todo o seu entendimento sobre como Deus opera. A palavra é Natsal. Em hebraico, Natsal. Nós, no Ocidente, fomos ensinados a pensar em bênçãos como presentes, coisas novas que Deus nos dá. Mas Natsal revela uma outra dimensão da provisão. Natsal não significa dar, significa arrancar. Significa resgatar, livrar, tomar de volta à força algo que estava nas mãos do inimigo, do tempo ou da injustiça. A sua bênção que está a caminho não é um presente novo, escolhido, é um resgate. É algo que já era seu por direito, mas que estava aprisionado. O seu ato secreto de obediência, aquele que você julgou ser pequeno demais, foi a assinatura que faltava no mandado de busca e apreensão celestial. Foi a evidência final que o Tribunal dos Céus precisava para declarar: é dele, é dela. O tempo de cativeiro acabou. E a ordem foi emitida, não para criar algo novo, mas para resgatar o que foi roubado, para arrancar a sua alegria das garras do desânimo, para livrar a sua finança das mãos do devorador. Isso é Natsal. Eu te digo, meu filho, eu te digo, minha filha, você é o meu herdeiro da restituição. Você foi provado no vale do silêncio, testado no fogo do anonimato. E agora você está sendo publicamente reconhecido na corte celestial, onde o veredito já foi batido. Culpado. Culpado de crer contra a esperança. Sentença. Restituição em dobro. A imagem exata do seu momento está registrada em 1 Samuel capítulo 30. O nome do escolhido é Davi. E o nome do lugar da sua maior dor é Ziclag. Davi chega e encontra sua cidade queimada, suas esposas, seus filhos
e as famílias de todos os seus homens levados cativos. Ele perdeu tudo, absolutamente tudo. Para piorar, seus próprios soldados, seus irmãos de guerra, consumidos pela dor, falam em apedrejá-lo. Imagine essa cena, o fundo do poço, sozinho, culpado, ameaçado por aqueles que ele liderava. Mas aqui está o ato secreto que mudou tudo. A Bíblia não diz que Davi gritou, que ele se justificou, que ele lutou. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. No meio do caos, da dor, da ameaça de morte, Davi fez um movimento interno, secreto, invisível. Ele se conectou com a única fonte de força que restava. Ele não buscou validação nos homens, mas se fortaleceu na identidade que Deus lhe havia dado. Foi um ato de fé no escuro. E o que acontece depois desse ato secreto? Deus lhe dá uma estratégia. Ele manda Davi perseguir o inimigo. E o versículo diz que Davi perseguiu, alcançou e resgatou tudo. Ele executou um Natsal perfeito. Nada se perdeu. Sua família, seus bens, os despojos. Tudo foi arrancado de volta das mãos do inimigo. O seu Ziklag, essa situação que te queimou e te roubou, não é o seu fim. É o palco onde o seu ato secreto de se fortalecer em Deus vai autorizar o maior Natsal da sua história. Eu me lembro de um jovem empreendedor de Belém do Pará. Ele tinha uma pequena empresa de logística e estava à beira da falência. Devia a fornecedores, os salários estavam atrasados. Numa sexta-feira, depois de dispensar o último funcionário, ele pegou o único dinheiro que tinha, que seria para o seu próprio sustento, e pagou o vale-transporte de uma semana para aquele funcionário dizendo: para você não faltar nas entrevistas. Foi um ato secreto, doloroso. Na segunda-feira, um cliente antigo, que havia sumido há 2 anos, ligou. Um contrato que estava esquecido foi reativado com urgência, com um pagamento adiantado que não só salvou a empresa, como quitou todas as dívidas. Ele não recebeu um cliente novo, ele teve um contrato resgatado. Foi o Natsal de Deus na vida dele, ativado por um memorial de generosidade no fundo do poço. Esse decreto de Natsal, esse selo de resgate que foi carimbado sobre a sua cabeça, te coloca em uma de 3 estações espirituais neste exato momento. São 3 identidades divinas, 3 funções no reino que são ativadas após a provação do silêncio. Ouça com o espírito e reconheça a sua fotografia. Você não pertence mais à multidão. Você agora opera a partir de uma dessas 3 posições de autoridade. A primeira identidade é o semeador de lágrimas. Unti. Você é aquele que entendeu que suas lágrimas secretas não eram um sinal de fraqueza, mas de semeadura. Cada gota que caiu no chão duro da sua dor, em orações que ninguém ouviu, era uma semente poderosa de restituição. Você chorou sobre promessas mortas, sobre relacionamentos quebrados, sobre finanças no vermelho. E o acusador do silêncio te disse que você estava apenas se afogando. Mas Deus te diz: você não estava se afogando, você estava irrigando. O campo que você julgou ser estéril era, na verdade, a sua lavoura mais preciosa. O semeador de lágrimas é aquele que está prestes a colher com gritos de alegria o que plantou com choro silencioso. A segunda identidade é o guardião do altar secreto. Enquanto outros buscavam palcos e microfones, você construiu um altar no lugar secreto. Na madrugada, no seu carro, na hora do almoço. Um lugar invisível aos olhos dos homens, mas que se tornou um ponto de referência no mapa do céu. Você manteve a chama acesa quando o vento da adversidade soprava. Você ofereceu o sacrifício da constância quando o seu coração estava em pedaços. E o acusador do silêncio te sussurrou que o seu pequeno fogo era insignificante. Mas Deus te diz: o seu altar secreto se tornou uma torre de vigia. O fogo que você manteve aceso atraiu a atenção da minha corte e se tornou um farol para os anjos da restituição. O guardião do altar secreto é aquele cuja devoção privada está prestes a liberar poder público. A terceira identidade é o herdeiro da restituição. Você é aquele que sobreviveu ao seu Ziklag. Você viu o fogo, sentiu a perda, enfrentou a traição e, no fundo do poço, se fortaleceu no Senhor.
Você não fugiu da dor. Você a usou como combustível. Suas cicatrizes não são marcas de vergonha, são troféus de guerra que contam a história da sua sobrevivência e da fidelidade de Deus. E o acusador do silêncio tenta te convencer a se contentar em apenas ter sua antiga vida de volta. Mas Deus te diz: você não foi resgatado para voltar ao normal. Você foi resgatado para saquear o acampamento do inimigo. A restituição não é apenas sobre ter suas ovelhas de volta, é sobre tomar os despojos dos amalequitas. O herdeiro da restituição não apenas recupera o que era seu, ele herda a riqueza do inimigo que o atacou. Agora, este é um momento de alinhamento. Você precisa declarar a sua identidade para selar a sua posição. Qual desses três você é? O semeador de lágrimas que está prestes a colher, o guardião do altar secreto, cuja devoção vai se tornar poder, ou o herdeiro da restituição, que vai saquear o inimigo? Desça nos comentários agora mesmo e escreva o nome do seu arquétipo. Não explique, apenas declare: eu sou o semeador de lágrimas. Eu sou o guardião do altar secreto. Eu sou o herdeiro da restituição. Este não é um comentário para mim, é a sua assinatura no seu novo documento de identidade espiritual. E o semeador de lágrimas que você acabou de escrever, o guardião do altar, o herdeiro da restituição. Sem a cobertura completa do céu, ele se torna um alvo ainda maior, porque um arquétipo divino reconhecido, mas descoberto, é a presa favorita do inimigo. Ele espera você assumir a sua identidade para tentar corrompê-la. Foi por isso que o Pai liberou o escudo de proteção, o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Porque a colheita do semeador precisa ser protegida do gafanhoto, o altar do guardião precisa de muralhas contra o profano, e a herança do herdeiro precisa de um selo contra o ladrão. Você tem 72 horas. Esse é o tempo que o inimigo leva para reconhecer um novo nível de autoridade e enviar seus agentes de contenção. Não espere o ataque para procurar o escudo. A ferramenta já está disponível para você no primeiro comentário fixado. Baixe o seu livro digital e cubra o seu novo nome com a sabedoria do céu. Mas existe uma tática específica, uma armadilha de precisão cirúrgica que o acusador do silêncio monta para cada uma dessas três identidades. Ele não luta com o semeador da mesma forma que luta com o herdeiro. E conhecer a arma que está apontada para você é o primeiro passo para desarmá-la. E essa é a próxima palavra. Agora que você sabe que a sua identidade foi reconhecida, que um Natsal, um resgate foi decretado, você precisa entender que entrou numa nova fase da guerra. O acusador do silêncio não desiste. Ele apenas muda de tática. Ele tem 3 armas que ele guarda especificamente para o escolhido que acabou de receber a sua identidade e a sua cobertura. São ataques de precisão, desenhados para te fazer duvidar do nome que você acabou de receber. A primeira tática é a bomba de dúvida. Logo após este encontro, talvez amanhã de manhã, uma voz que se parece muito com a sua vai sussurrar: será? Será que tudo isso não foi só emoção? Será que eu não estou apenas inventando coisas para me sentir melhor? Ele vai usar a sua própria lógica contra você. Ele vai apontar para a sua conta bancária, que ainda não mudou, para o diagnóstico que ainda está lá, para o silêncio na sua casa que ainda persiste, e vai dizer: viu? Nada aconteceu. É a arma mais sutil e mais devastadora, porque ela vem de dentro. A arma para desarmar a bomba de dúvida é o Memorial de Ziklag. Você vai pegar um pedaço de papel, agora mesmo se puder, e vai escrever o ato secreto que o Espírito Santo te revelou. O nomeie: Meu Memorial de Ziklag. Depois, declare em voz alta: eu renuncio ao veredito do silêncio e à mentira de que meus atos não são vistos. Eu me alinho ao relatório do céu. E, finalmente, leia o Salmo 37, 5, 6 sobre este papel. Guarde-o na sua carteira. Toda vez que a dúvida vier, toque nele. É a sua evidência física contra a mentira espiritual. A segunda tática é a crise de distração. Nas próximas 72 horas, observe:
Uma crise pequena e urgente vai explodir do nada. Um problema no carro, uma discussão boba em casa, uma demanda inesperada no trabalho. Algo que exige toda a sua atenção e energia agora. O objetivo não é te destruir com a crise, mas te distrair da palavra. É te fazer esquecer do Natsal, da sua nova identidade, do memorial que você escreveu. Se ele não pode te convencer a duvidar, ele vai tentar te ocupar até você esquecer. A arma contra a crise de distração é a declaração de prioridade divina. Quando a crise fabricada surgir, antes de reagir, pare por 3 segundos, respire fundo e declare em voz baixa: eu vejo você, distração, mas a minha prioridade hoje é guardar a palavra que eu recebi. Isso pode esperar. Você vai se surpreender como, ao declarar a prioridade, a urgência da crise simplesmente se dissipa. É uma tempestade num copo d'água e a sua paz é o que a acalma. Você não ignora o problema, você apenas o coloca no seu devido lugar, abaixo da palavra de Deus. A terceira tática é o trisolamento orquestrado. O inimigo vai tentar te convencer de que você é o único. Ele vai fazer com que as pessoas ao seu redor pareçam subitamente ocupadas, indiferentes. Você vai mandar uma mensagem para um amigo e ele não vai responder. Você vai tentar compartilhar o que sentiu e a pessoa vai mudar de assunto. A sensação de que ninguém se importa ou ninguém entende vai se intensificar para reforçar a mentira de que você está sozinho nessa jornada, de que o que aconteceu com você foi um delírio particular. A arma contra o isolamento orquestrado é a consciência do exército invisível. Quando você se sentir sozinho, entenda isto: não é abandono, é alinhamento. Você foi elevado a uma nova posição espiritual e nem todos podem ir com você. É calibragem. É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. Você não está sozinho. Você apenas se juntou a um novo batalhão, um exército de outros semeadores, guardiões e herdeiros que operam nesta mesma altitude. O silêncio ao seu redor não é vazio. É o som de um novo ambiente espiritual ao qual você está se aclimatando. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único. Essa é a voz que você confunde com a sua. É a que diz que você é um ponto fora da curva, que a sua experiência é estranha, que a sua sensibilidade é um defeito. E essa voz só tem um objetivo: te manter descoberto, te manter isolado, para que a bênção do Natsal, quando chegar, te encontre vulnerável. A cobertura que Deus liberou para você através do livro de orações foi projetada para silenciar essa voz. Porque dentro de 72 horas, como eu te disse, o acusador do silêncio vai testar a sua nova identidade. Não deixe que ele te encontre sem o escudo. O livro de orações está no primeiro comentário fixado. Adquira o seu agora. Lembre-se, este é um momento crítico. Ignorar a estratégia do inimigo depois de receber a sua identidade é como um soldado que ganha uma medalha de honra e depois a usa como alvo no peito. A sua nova identidade te torna mais visível no mundo espiritual, não menos. E isso exige um novo nível de proteção, um novo protocolo de guerra. Não trate esta instrução com leviandade. O que está em jogo é a sua capacidade de não apenas receber a restituição, mas de mantê-la. E se esta palavra sobre as táticas do inimigo e as armas de defesa acendeu uma luz no seu espírito, se você reconheceu a armadilha que já estava sendo preparada contra você, então eu te peço 2 coisas. Primeiro, se inscreva neste canal para que você nunca mais fique um dia sequer sem cobertura e direção. Segundo, salve este vídeo, crie uma playlist chamada Arsenal Espiritual e coloque este vídeo lá, porque a guerra é diária e você vai precisar revisitar estas armas. Este é o seu compromisso de não mais lutar sozinho e desarmado. Agora respire, apenas respire fundo, onde quer que você esteja. Feche os olhos se puder. Nós não vamos orar agora, nós vamos viajar. Eu quero que você se veja em um lugar vasto, um salão imenso, cujas paredes e tetos são feitos de luz viva. Não há som, mas um zumbido de poder, a vibração de uma autoridade que antecede o tempo.
Você se sente pequeno, mas não intimidado. Pela primeira vez em muito tempo você se sente visto. Este é o tribunal do céu. Você é chamado para a frente, não com uma voz, mas com um puxão no seu espírito. Você caminha sobre um piso de cristal que reflete galáxias. À sua frente, um livro colossal está aberto sobre um púlpito de ouro. Um anjo com olhos de fogo terno aponta para uma linha. É a sua linha. E nela, com uma caligrafia que parece ter sido feita com luz, está descrito o seu ato secreto de hoje. E enquanto você lê, um selo pesado, vermelho e brilhante, desce e carimba a página ao lado da sua linha. Reconhecido. O impacto faz o livro tremer e uma onda de calor e paz atravessa o seu corpo. O anjo então enrola um pequeno pergaminho, sela-o com o mesmo carimbo e o entrega a você. Você o segura, e ele é pesado, substancial. É o seu decreto de Natsal, o mandado de resgate assinado. E ao segurá-lo, você sente algo se quebrar nas suas costas. Uma corcunda espiritual, o peso de anos de invisibilidade, simplesmente se desfaz e cai no chão, virando pó. Você fica ereto, mais alto, e uma autoridade que você não sabia que possuía se assenta sobre os seus ombros como um manto. Em nome daquele que te carimbou como reconhecido, eu libero você agora do peso da espera. Toda a energia que você gastou olhando para o relógio, toda a força vital que foi consumida pela pergunta: até quando, Senhor? Tudo isso está sendo devolvido a você agora como força de restituição. O tempo que você julgou perdido não foi perdido, foi investido. E o Pai está liberando os dividendos agora. Solte a ansiedade do quando, receba a paz do já é. Eu libero você da voz da autocobrança, aquela voz que te acusou no seu Ziklag, que te disse que a perda era sua culpa, que o silêncio era seu merecimento. Essa voz não é sua. É o eco do acusador do silêncio. E hoje, nós a silenciamos para sempre. Você fez o que pôde com o que tinha. Você se fortaleceu no Senhor quando todos te abandonaram. Isso é o suficiente. Mais do que suficiente. É o seu testemunho. Eu libero você da vergonha da rota lenta, da sensação de que outros te ultrapassaram, de que você cometeu desvios demais. Não houve desvios, houve preparação. Cada vale, cada deserto, cada noite escura, era o céu te ensinando uma linguagem que a rota rápida não ensina. Você não está atrasado. Você está forjado. E o que está vindo para você agora exige o tipo de maturidade que só a rota lenta pode dar. Com a autoridade do decreto de Natsal que foi colocado na sua mão, eu ativo agora o semeador de lágrimas em você. A sua capacidade de transformar dor em poder está ativada. A sua colheita está madura. O tempo de ceifar com alegria chegou. Eu ativo agora o seu guardião do altar secreto. Em você, a sua constância invisível se torna agora a sua muralha impenetrável. O fogo que você manteve aceso se torna agora um farol que guia a sua bênção até a sua casa. Sua devoção privada se torna seu poder público. Eu ativo agora o herdeiro da restituição em você. A sua sobrevivência se torna a sua herança. Você não apenas recupera o que foi perdido, você é comissionado para saquear o acampamento do inimigo e tomar os despojos. A sua maior ferida se torna a fonte do seu maior tesouro. E com essa autoridade, eu declaro uma cobertura sobre a sua mente. Todo pensamento de autossabotagem, toda semente de dúvida plantada pelo acusador do silêncio, toda memória de fracasso que ele usa para te paralisar, tudo isso encontra agora uma muralha de fogo. A sua mente não é mais um campo de batalha, é um jardim guardado. A paz que excede todo o entendimento monta guarda nos portões dos seus pensamentos, a partir de agora. Eu declaro uma cobertura sobre a sua casa e os seus vínculos. Toda palavra de contenda, toda atmosfera de incompreensão, todo espírito de isolamento que foi orquestrado para te fazer um estranho entre os seus, tudo isso é expulso agora. O seu lar volta a ser um santuário. As paredes da sua casa são marcadas com o sangue do Cordeiro e se tornam impenetráveis à confusão, à inveja e à discórdia. Onde havia silêncio, que haja diálogo. Onde havia distância, que haja honra.
Eu declaro uma cobertura sobre os seus caminhos e o seu propósito. Toda armadilha de distração, toda crise fabricada, toda tentativa de te desviar para uma rota de menor importância, tudo isso é desarmado. O seu GPS espiritual é recalibrado para a rota do Natsal. Seus pés são firmados na rocha e seus passos, a partir de hoje, são ordenados pelo Senhor. Você não tropeçará na sua própria bênção. Você não será desviado pelo brilho falso. Você andará em linha reta na direção do que já é seu por herança. Eu vi a sua dor, meu filho, minha filha. Eu vi cada ato seu no secreto. Eu estive lá quando você pensou estar só, quando a sua oração parecia bater no teto e voltar vazia. Não havia teto. Havia apenas a minha mão, segurando-a, pesando-a, registrando-a no livro dos memoriais que está diante de mim eternamente. Eu nunca te abandonei no seu Ziklag. O meu silêncio não era ausência, era avaliação. Eu estava tecendo a sua autoridade nos fios do anonimato. Eu estava forjando em você uma resiliência que o aplauso não pode construir. Enquanto o acusador gritava que você era esquecido, eu sussurrava seu nome nos conselhos celestiais, apresentando suas lágrimas como evidência da sua fé. O seu silêncio foi a sua maior prova. E hoje, eu te chamo pelo seu nome verdadeiro. Você não é o invisível, o esquecido, o deixado para trás. Você é o meu semeador de lágrimas. Você é o meu guardião do altar. Você é o meu herdeiro da restituição. Este é o nome que eu te dou, o nome que o inferno agora é forçado a reconhecer e a temer. Portanto, erga-se da cinza da sua dor. A ordem de resgate, o Natsal, já foi liberada. O que eu te prometi não foi cancelado, foi apenas guardado para a estação da sua maturidade. E a estação é agora. O que foi roubado será devolvido, o que foi comido pelo gafanhoto será restituído, e o que estava morto em sua vida, eu mesmo soprarei vida nova. Receba o meu selo de reconhecimento não como um ponto final, mas como um ponto de partida. A sua história de invisibilidade acabou. A sua jornada como um testemunho vivo do meu poder de resgate apenas começou. Caminhe na sua nova identidade, pois ela foi comprada com o meu silêncio e selada com o seu sacrifício. Eu quebro agora a maldição da invisibilidade que te fez acreditar que seus atos não tinham peso. Eu quebro agora a sentença do silêncio que te convenceu de que suas orações não eram ouvidas. Eu quebro agora o espírito de atraso que reteve a sua restituição e te aprisionou no ciclo do quase. Você que se manteve fiel no pouco e no secreto, você está comprometido. Sua lealdade foi testada no fogo e aprovada no tribunal do céu. O seu coração pertence ao reino. Você que recebeu a sua identidade e as suas armas, você está comissionado. Você não é mais uma vítima da guerra. Você é um oficial no exército do Deus vivo, com uma missão clara e uma autoridade intransferível. Você que sobreviveu ao seu Ziklag e carrega o decreto do Natsal em suas mãos, você está enviado. Enviado para ser um farol de esperança, um testemunho do poder de resgate e uma prova viva de que nenhum ato secreto de fé é jamais em vão. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Deixa esse selo descer até a planta do teu pé. Não interrompe ele. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Espera o meu sinal. Ele vai vir. E enquanto você sente esse selo descer sobre você, enquanto você se acostuma com essa nova autoridade que pousou nos seus ombros, eu preciso que você pare por um instante e olhe para este comentário fixado. Porque o que o Pai acabou de te dizer, que Ele nunca te abandonou no seu Ziklag, que Ele te deu um novo nome, exige uma nova postura e uma nova proteção. Essa proteção está compilada em O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Isso não é apenas um livro, é o manual de operações para a sua nova patente. É o que a sua mão precisa segurar agora para que o seu coração não se perca na vastidão da sua nova responsabilidade. O valor para ter essa cobertura é menor do que uma única consulta para tentar entender a sua ansiedade. É menos do que a mensalidade da academia que você paga para aliviar um estresse que é de origem espiritual. E o risco é todo meu. Se em 7 dias a atmosfera da sua vida não mudar, eu devolvo cada centavo.
E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare, porque o depois neste contexto é a forma como o acusador do silêncio entra pela porta da sua lógica. Essa voz que sussurra agora: meu ato foi pequeno demais, não precisa de tudo isso. Vou esperar um sinal maior antes de me mover. Se for de Deus, vai acontecer naturalmente, sem eu comprar nada. Eu já fui reconhecido, o trabalho acabou. Isso é muito espiritual. Vou focar no prático agora. Essa voz não é sua. Ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes que você aprenda a usar suas novas armas. Não dê a ele essa chance. E agora, a última palavra. Agora que o decreto de restituição foi liberado, existem 3 coisas que o inimigo tentará roubar durante a entrega da sua bênção. No nosso próximo encontro, eu vou te mostrar como construir as 3 muralhas da bênção recebida. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê, e o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está se sentindo invisível, que sente que seus sacrifícios silenciosos não valem de nada. Mande para aquela pessoa que está cansada de lutar sozinha no escuro. Não como favor seu, é serventia. E o céu vê. Se você nem chegou perto de o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. O link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora sim, agora você pode dizer amém. Diga comigo agora, amém. E eu, o Pai, escutei. O que foi selado no céu agora está firmado na terra. Vai e tome posse.